Eu não posso dizer que essa tela, por exemplo, ela é preta e ela não é preta. Isso. Eu não posso, né? Por quê? Porque é uma violação da lei da não contradição. Palavras contêm significados. Sim. E se você começa a violar ou brincar com o significado das palavras, tipo, é impossível haver comunicação ou comunicação precisa e, claro, é impossível ter verdade. Sim, a verdade é absoluta, né? Talvez vocês escutam isso no outro podcast, mas a Com verdade certeza. é sim absoluta. Então, quando nós falamos que essa coisa de 3 em 1, nós não estamos falando que Deus é 3 pessoas e que Deus é uma pessoa. Nós não estamos falando que Deus é uma essência e 3 essências diferentes, né? Nós estamos falando que Deus é 3 pessoas. Estranho dizer isso, mas Deus é 3 pessoas que compartilham eterna e exclusivamente uma mesma essência. O que isso quer dizer? Essas 3 pessoas são eternas e elas compartilham exclusivamente dessa mesma natureza. O que quer dizer exclusivamente? Ninguém mais compartilha dessa natureza. Quando a gente vai falar de trindade, eu geralmente aconselho o pessoal, cara, não começa falando de analogia, né? Você, cristão, que tipo assim, não, Deus é... Quando você ouvir as palavras, Deus é tipo, ou Deus é igual a, ou Deus é que nem... Que nem água. É tipo água, é tipo sol. Isso, quando você ouvir essas palavras saindo da sua boca, fecha a sua boca na hora, porque o que vai sair daí vai dar errado. Então, Deus não é que nem nada, Deus não é igual... Não. A pessoa fala, não, Deus é tipo o sol, né? É o calor, é a luz, é a onda. O raio solar. O raio solar, enfim. Deus é tipo a água, né? Deus é tipo, é horrível, né? Chega a doer, sangrar o ouvido. Deus é tipo a água, né? A água pode ser sólida, líquida e gasosa. Qual é o problema dessa analogia? São 3 estados diferentes, são três formas diferentes. Mas, curiosamente, não dá para a água estar ao mesmo tempo no estado líquido, sólido e gasoso. Ao longo da história da igreja, tentativas de se explicar a Trindade foram consideradas heresias, como, por exemplo, o modalismo, né? Que Deus é o mesmo Deus que se apresenta de modos diferentes em tempos diferentes. Nós não estamos dizendo isso. Sim. Nós estamos dizendo que existem 3 pessoas eternas que se revelaram a nós como Pai, Filho e Espírito Santo. Todas elas são eternas, têm que ser eternas por definição, porque compartilham de uma mesma essência divina, e essa essência é exclusivamente compartilhada por essas 3 pessoas. Não tem ninguém mais. Uma vez que você vai para o texto das Escrituras, e isso é importante. Sim. Nós temos claramente o Criador do universo, né? O Deus de Israel, que vai se apresentar como o Senhor eterno, o Rei do universo. E, de repente, esse Deus parece estar se misturando com a sua criação, quando a gente identifica aquelas chamadas teofanias, né? Seja o 4º homem da fornalha, talvez Melquisedeque, enfim. Diversas ocasiões em que alguém que tem a forma humana, mas que é identificado no texto claramente como Deus, como, por exemplo, um dos 3 homens que estão diante da tenda de Abraão nos carvalhais de Mamre, né? O ser que caminha com Abraão no caminho de Sodoma e Gomorra. Como assim? E é um homem, não é um espectro, né? É um homem, poxa vida. Então, na plenitude dos tempos, nós temos Jesus de Nazaré, né? Que nasce, e aí, de repente, ele começa a dizer claramente, eu sou Deus, né? Isso é um problemão para os muçulmanos, mas Jesus disse claramente nas Escrituras Sagradas, mais de uma vez, que era Deus e foi reconhecido como tal. E provou ser Deus, afinal de contas, ele ressuscitou ao 3º dia, isso não é para qualquer um. E aí você tem a pessoa do Espírito Santo enviada, né, pelo Cristo, em cumprimento à promessa, e faz coisas que só Deus pode fazer, como, por exemplo, estar em múltiplos lugares ao mesmo tempo, habitando cada um que crê no Senhor Jesus Cristo. Os primeiros discípulos identificaram claramente, Ananias e Safira, Atos capítulo 6. Pedro repreende Ananias e Safira e fala assim, olha, quando vocês mentiram para o Espírito Santo, vocês não mentiram para os homens, vocês mentiram para Deus. Ou seja, pouco tempo após a crucificação e ascensão e ressurreição de Jesus, os primeiros crentes tinham a convicção de que aquele carpinteiro que andara com eles por 3 anos era Deus, mas aquele homem não era a mesma pessoa que guiara, por exemplo, Israel pelo deserto. Por quê? Porque esse Jesus, que é Deus, ora
Ele fala com Com uma Deus. outra pessoa divina. E os muçulmanos perguntam, se Jesus é Deus, Porque a ele quem ora que ele pra está Deus. orando? Ele ora pra ele né? mesmo, né? Se não tem... se não tem outros deuses, para quem Jesus está orando e tal, não sei o quê. Então, não, Jesus ora ao Pai, que é uma das pessoas da Trindade Santa, e o Espírito Santo é identificado pelos primeiros discípulos como Deus. Ou seja, nas Escrituras Sagradas, eu não entendo. Aí é um outro problema. Sim. Mas o que você não pode é olhar para as Escrituras Sagradas e porque você não entende, você negar. Legal. Peraí. Você não entende ciência de foguete, mas eu espero que você não negue o fato de que a gente faz foguetes, eles saem da atmosfera, vão para a Lua, vão para Marte, seja lá o que for. O fato de a gente não entender uma coisa não quer dizer que aquela coisa não seja verdade. Sim. Imagina, se um ser humano é incapaz de enxergar, ele tem direito de negar a existência do Sol, porque ele não consegue ver o Sol. Se um ser humano não é capaz de ouvir, ele tem o direito de negar, por exemplo, a existência do som. Nós, qualquer ser humano, incapazes de voar, né, por suas próprias forças, a gente vai negar que existem seres na natureza que voam simplesmente porque a gente não consegue voar. Ou seja, a sua contingência pessoal não pode ser o árbitro absoluto, né, em relação ao universo. Logo, depois de lidar com as escrituras sagradas, não comece por aqui, sempre comece por aqui, né? E, literalmente, questionaram sobre a Trindade Sagrada, leve a pessoa para as escrituras e fala assim, pronto, você vai ter que lidar com isso. Eu vou te explicar que você vai ter que lidar com isso. Uma vez que isso foi feito, talvez tenha uma ilustração que pode ajudar nessa compreensão. Ela é extremamente falha e limitada, mas eu acho que ela pode ser útil por causa de um fator específico. Vamos fazer um exercício Sim, aqui claro. sobre a Trindade. Qual o seu nome, mano? Raul. Então, o Raul tá aqui ajudando a gente com a técnica. Valeu, Raul. Obrigado demais. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu tenho aqui o Eduardo, a Duda e o Raul. Eu vou fazer uma chamada. Se você achar que eu tô falando com você, você fala presente. Beleza? Beleza. Tranquilo, né? Vamos tentar? Vamos. Eduardo. Presente. Beleza. Duda. Presente. Raul. Beleza. Simples, não é verdade? Sim. Então, vamos lá. Raul. Duda. Presente. Raul. Eduardo. Presente. Raul. Duda. Presente. Eduardo. Presente. Eduardo. Presente. Eduardo. Presente. Raul. Duda. Presente. Humano. Presente. Eu sou humano, mas Eu tô falando com você. Ou não? A pergunta é, você é humano? é porque tu falou que era só pra responder presente quem chamava Eduardo, né? Não. Foi o que Se você achar que eu tô falando com você, você responde presente. Presente. Raul. Duda. Presente. Eduardo. Presente. Humano. Presente. Repare que apesar de terem nomes completamente diferentes, serem pessoas absolutamente diferentes, tem nada a ver um com o outro, biotipo, idade, background, o que você quiser, é absolutamente diferente. Mas tem uma coisa que é absolutamente única a respeito de vocês três e imutável a respeito de vocês três. O quê? A natureza de vocês. Se eu pego um cara, um sueco de 2 metros de altura, pós-doutorado em genética, e eu pego um Maasai do interior da África, mora na beira do rio, que é analfabeto, do ponto de vista ocidental, ele é inferior em relação às questões socioeconômicas puramente. Mas quando você compara esses dois seres humanos completamente diferentes, eu posso dizer que o sueco é mais humano do que o Maasai? Não. Por que não? Tem a mesma natureza. Porque a essência é exatamente a mesma. Nesse momento, nós temos 8 bilhões de pessoas no mundo, mas nós temos quantas humanidades? Uma. O que nos faz humanos é a nossa essência. As nossas diferenças têm a ver com aquilo que Agostinho chamava de acidentes, mas a nossa essência é a mesma. Então eu tenho 8 bilhões de pessoas com uma mesma natureza. Eu disse que essa analogia funciona um pouquinho melhor, cheia de falhas, obviamente, porque ela lida com esse dilema entre pessoas e natureza.
Sim. Enquanto nós temos uma humanidade e 8 bilhões de pessoas, nós temos uma divindade e apenas 3 pessoas. Uhum. Muito bom. Então, quando tem até um não é uma referência teológica, ok? Não recorra a essa obra como uma referência teológica para você. Mas no livro e no filme, acho que no filme também tem A Cabana. Por favor, não recorra a esse livro como uma referência teológica. Tem um lance muito interessante. O personagem principal está lá sentado à mesa junto com os personagens que são o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E aí ele vai dar graças e ele fala assim: Deus. Aí os 3 falam: pois não. Por quê? Porque Deus, essa nomenclatura, não é uma pessoa. Ela se refere à essência. As pessoas se apresentaram a nós como Pai, Filho e Espírito Santo. Sim. Gente, é longo falar sobre Trindade, mas, de novo, Sim. é a doutrina fundamental do cristianismo. E os muçulmanos negam isso. Negam a Trindade usando, por exemplo, esses argumentos. Mas se Jesus é o único Deus, isso é muito importante. Jesus é Deus? É. Quantos deuses tem? Um. Aí a pergunta é: se Jesus é Deus, só tem um Deus, quem é que está governando o universo enquanto Jesus está morto durante 3 dias? Que é uma excelente pergunta, maravilhosa pergunta. Como é que a gente responde a isso? O universo está sendo governado por quem sempre governou o universo. Deus. Né? Além disso, o homem Jesus morre. Seu espírito nunca esteve na sepultura. Isso é importante, né, lembrar. E além disso, as Escrituras Sagradas nos dizem que Deus é 3 pessoas. A doutrina da Trindade, na discussão com os muçulmanos, nos ajuda, assim, torna viável, torna a fé cristã viável e inviabiliza a deidade de Allah. E aí a gente está saindo da apologética, da defesa da fé, para polêmica. Sim. Só num exemplo de muitos que a gente pode dar. Como assim? No Islã, Allah é um ser eterno. E assim como no cristianismo, no Islã, Allah tem atributos. Deus tem atributos. Sim. Os atributos de Allah são vários. Justiça, enfim, vários. Um deles, por exemplo, é amor. Não se engane. Muito cristão fala assim: não, o Deus do Islã não ama. Bobagem. Ao contrário. Na literatura islâmica, várias são as instâncias em que fala sobre o amor de Allah, seja lá o que for. Mas não para todos. Não para todos. Não para todos. Só para aqueles que... Mas ele ama. Sim. Mas ele ama, Ok. né? Tem cristãos que dizem: não, Allah não ama nada. Não é verdade. Né? O Islã não diz isso. Mas ele não é amor. Ele não é amor. Ele não é amor. Você há de convir comigo que um ser eterno tem atributos eternos. Né? Ele não passou a ter atributos. Ele não... O ser divino, ele não aprende. Ele não cresce. Ele não... Sim. A ele nada é acrescentado. Por quê? Por definição, ele é infinito. Ele é, né? Deus. Ele é o maior ser concebível. A palavra concebível, ela é... O conceito do argumento ontológico de Anselmo, Sim. que fala isso, que pelo fato de ele ser a maior coisa que eu posso conceber... Exato. Esse conceito de concebível é da perspectiva humana, né? Não, exato. É o que eu posso imaginar. Mas, né, mas claro que a existência dele infinito. transcende, né? Com certeza. Sim. E aí a gente tem um problema. A gente não, os muçulmanos têm um problema. Por quê? Porque você há de convir que uma grandeza, um atributo eterno como o amor, ele pressupõe, ele exige pelo menos 2 elementos: o amante e o amado. Beleza? Se assim é, e se Allah é uma mônada, não uma trindade, se Allah é um bloco, é um ser único, a pergunta é: quem é que Allah amava antes da criação? Essa é muito boa. De novo, para ter amor, você precisa ter um amante e um amado. Não tem para onde escapar. Sim. Não, ele amava-se a si mesmo. Palhaçada, isso é narcisismo, se você quiser, egoísmo, não sei. Mas não, você tem que ter um amante e um amado. Quem é que Allah ama antes da criação? Ninguém. Ninguém.
O amor é um atributo eterno de Alá. Se é um atributo de Alá, tem que ser eterno como ele. Tem que ser desde o sempre. Sim. Desde o antes do tempo. Mas, no caso do Islã, que diz que Alá é uma mônada, Alá se torna dependente de algo externo a si, no caso da criação, para exercer um atributo supostamente eterno. Se Alá depende de qualquer coisa para exercer qualquer que seja o atributo, ele não pode ser Deus. Exato. Ele não pode Uau. ser, não pode ser. Vamos fazer, é honesto, o debate tem que ser isonômico, né? Ele tem que ser qualitário. Uhum, Vamos fazer a mesma pergunta para o cristianismo. claro. Quem é que Jeová ama antes da criação? Tranquilo. Fácil. A chamada pericorese, né? Os relacionamentos intratrinitários que estão rolando desde antes da eternidade parir o tempo. Sim. Então, rola amor dentro dos relacionamentos intratrinitarianos e, aliás, a única razão pela qual a gente experimenta amor, seja lá de qualquer tipo, é porque alguns atributos de Deus, chamados atributos comunicáveis, aspas, vazaram para dentro da criação. A estrutura que nós temos de família, pai, mãe, filho, essa coisa toda, o amor, o respeito, o cuidado, o carinho, o zelo, tudo isso é marca da imagem e semelhança de Deus que não foi destruída pelo pecado, mas foi soterrada por ele no ato da queda, no caso. Mas muita coisa, a vasta maioria do bem que nós experimentamos enquanto humanidade são resquícios daquilo que vazou do Criador para dentro da criação. Atributos comunicáveis. Alguns são incomunicáveis, só Deus tem, mas dos comunicáveis, dentre eles o amor, por exemplo, a gente só experimenta porque Deus é amor. Não pode acontecer com Alá, porque Alá depende de nós para poder amar. Então, Sim. não pode ser Deus. Uau, incrível isso. Então, até a gente explica a Trindade e ainda quebra o argumento de que Alá é Deus com a Trindade. É maravilhoso. Muito bom. Maravilhoso. Assim, a boa parte das perguntas, das acusações que os muçulmanos fazem com a gente, quando você estuda, quando você se prepara, cara, você pode agradecer a ele. Porque, por exemplo, quando o muçulmano fala assim, a Bíblia foi mudada. Pronto. Você ganhou a discussão, já. Ele não sabe, mas ele acabou de perder a discussão. Sim. Vai atacar a Trindade? Por favor, faça isso. Estão fazendo isso, gente, há 2000 anos. Estão querendo acabar com a nossa fé, acabar com a igreja, acabar com os cristãos há 2000 anos. Irmão, pega uma senha, entra na fila. Ela é longa. E eu acho que não vai rolar. Não. Porque o Senhor Jesus Cristo falou que as portas do inferno não prevalecerão, que o reino vem. Amém. E que apesar de sermos nós cristãos tão falhos, tão imperfeitos, tão aquém daquilo que deveríamos ser, não por mérito, por graça, conceitos completamente diferentes entre Islã e cristianismo, Deus continua a nos sustentar. Nós não somos donos da verdade, a verdade nos tem. Isso faz uma grande diferença.